Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui a correção do EP1. Correção não, né? Porque o gabarito já foi colocado lá, mas é um debate sobre a correção do que já foi postado lá pela coordenação de disciplina. Então, a questão 9 é a questão mais interessante, que é uma questão que foi questão de concurso da Eletrobras em 2007. Uma oportunidade que a gente tem também de aproveitar o conteúdo para estudar para concurso, né? Que a gente sabe a dinâmica é um pouco diferente. Então vamos lá. Eu tenho um grupo de 100 crianças. Dessas 100, a questão afirma que 80 são meninas e 50 têm menos de 10 anos de idade. Então a gente passa a trabalhar com duas dimensões de informação na resolução da questão, né? E são duas afirmações definitivas, né? São 80 meninas, 50 têm menos de idade, têm menos de 10 anos de idade. E a gente precisa saber qual é o número mínimo de meninas com 10 ou mais anos nesse grupo. Então aqui quando a gente vai tentar entender a resolução da questão, a gente percebe que a questão não tem um valor definido, como a gente viu em outras questões, né, anteriores. E essa indefinição é justamente o que a gente vai tentar desvendar em termos de possibilidades. Eu não tenho uma definição, mas eu tenho um valor máximo e um valor mínimo para um ou determinado grupo, ou subgrupo, ou subconjunto, tá? Então, existem outras formas aí de resolver a questão, tá? A gente vai tentar pegar baseado no que foi colocado lá no gabarito. E lá na solução nos é dito que a gente pode fazer usando o diagrama de Venn, que fica mais fácil, né? Já foi falado aqui a importância dessa técnica. A gente usa o diagrama de Venn e a gente sabe que tem uma interface, né? Que tem as meninas e 50 dessas crianças, 50 tem menos de 10 anos. Só que ele não fala quais são essas 50. Podem ser meninos ou meninas. Tá? E por isso fica uma questão em aberto. E justamente a gente vai tentar entender qual é o mínimo de meninas com 10 ou mais. Ou mais. Tá? O que ele afirmou categoricamente é que tem pelo menos de 100, 50 crianças têm menos de 10. Ou seja, as outras 50 têm mais. E ele pergunta qual é o número mínimo de meninas com 10 ou mais. E aí a gente fica com uma questão em aberta, ela não tem um valor preciso, mas dá para a gente ter uma noção, né, desse mínimo que ele está pedindo aí. Então vamos lá. A gente faz ali os círculos, né, o diagrama de Venn, e nomeia cada uma dessas partes. Isso é importante, tá? Aqui foi nomeado com x, y, z, que é o padrão, né? O x normalmente fica como a incógnita que eu quero. Então, um campo, um conjunto separando as meninas. E reparem, automaticamente o aluno pensaria, o outro vai ser o de meninos. Não, porque ele está trabalhando com duas dimensões diferentes. Tá? Duas dimensões diferentes. Então a gente vai elencar aqui, vai desenhar essas dimensões, quais sejam de meninas e de crianças com menos de 10 anos, menos de 10 anos. Porque foram as duas informações as duas informações dadas na questão, né? As duas dimensões que se espera trabalhar ali. Então vamos lá. Aí ele botou aqui no retângulo é o total de crianças, né, que ele chamou de W, que seriam aquelas 100 crianças lá.
Aqui o conjunto das crianças, o conjunto das meninas e crianças com menos de 10 anos. Tá? E a junção aqui, que seria o X, a interseção, seriam justamente meninas com menos de 10 anos. Com menos de 10 anos. Então vamos lá. O número X, então, ficou número de elementos que tem menos, meninas com menos de 10. Y, meninas que não têm 10 anos, né? O Y separado. Então aqui são as outras meninas, o X são as meninas com menos de 10 anos. Tá? As outras são as que, na verdade, aqui seria até 10 ou mais, né? Mas botou aqui como não tem 10 anos, mas imaginando que já esteja, as de menos de 10 estivessem separadas. Então aqui poderia ser maior ou igual a 10, né? Caberia aqui o maior ou igual a 10. O Z é o número de elementos do conjunto dos meninos que tem menos de 10. Meninos, ou seja, não está no das meninas, só pode ser menino. E menino com menos de 10. E o W é o número de elementos meninos que não tem menos de 10 anos. Ou seja, é a mesma história. O que estiver fora disso aqui, desses dois conjuntos, vão ser os meninos com 10 ou mais. Ou, desculpa, com menos de 10 anos. Tá? Aqui botou que não tem menos de 10 anos. Então é mais fácil dizer 10 ou mais, né? Então, gente, a gente vai trabalhar com... Aí, até aqui, a gente, às vezes, para entender esses campos aqui, esses conjuntos, a gente fica meio confuso, tá? Mas aí, quando, às vezes, parte para o algebrismo, fica mais fácil, tá? Porque eu vou me basear lá no cabeçalho. Então, uma das informações é, ele afirma que 50, exatamente 50, tem menos de 10 anos. E quem tem menos de 10 anos? É tudo que for X e Z. Né? X e Z. Então, o X mais o Z são exatamente 50. Ele demonstrou aqui. X e Z são exatamente 50. Isso significa que X é no máximo 50. Por quê? Eu fiz um resuminho aqui embaixo. Vamos lá. Reparem, se ele afirma que X mais Z é 50... Ops, não tiro daqui não. Se ele afirma que X mais Z é 50, se eu tiver um X igual a 1, eu vou ter um Z igual a 49, porque tem que dar 50, correto? Se ele me deu um X de 2, então o Z vai ter que ser 48. Por quê? O X mais Z é igual a 50. Voltando lá. Por quê? Porque ele deu isso no problema. 50 tem menos de 10 anos. Exatamente 50 tem menos de 10. E o grupo menos de 10 eu sei que é essa bolinha aqui. E eu separei em X mais Z. Poderia ser qualquer outra letra? Poderia, né? A gente usa uma convenção aí, mas podem usar outras letras. O importante é o aluno se situar e não se enrolar, tá? E poderia... E aí a gente vai testando valores aqui embaixo, né? Se o X for 3, quanto tem que ser o Z? 47. Se o X for 4, tem que ser 46. A gente vai testando. Então, o X, qual é o máximo de X que eu vou ter aqui? Você não precisa fazer todos, né? Mas você já vai entender rapidamente que o X máximo é 50, do jeito que foi colocado aqui. Porque vai chegar uma hora que eu vou testar o X, qual é o máximo de X para dar 50 nisso aqui? É o próprio 50. E o Z seria 0. Então a gente teria um X máximo de 50.
Muito bem, essa é a primeira parte. Vamos para o outro lado agora. O x também interage com o y, conforme a gente fez lá no nosso diagrama de Venn. Então, o que é x mais y? É o conjunto total de meninas. E isso também foi falado lá em cima. 80 são meninas. Se 80 são meninas, não importa se um vai ser maior que o outro, eu tenho que somar os dois sempre 80. Aí eu já fiz um resuminho aqui também. Né? X mais y tem que ser 80. Se eu tiver x igual a 1, eu vou ter y 79, porque tem que dar 80. Se eu tiver um x 2, eu vou ter que somar com 78 para dar 80. E assim sucessivamente, até que eu chegue no x 50. Eu posso ter x 51? Não. Por quê? Porque eu já defini que o meu x aqui máximo é 50. Então, eu vou parar no x 50. Se eu tiver um x 50, eu tenho que ter um y 30 para poder somar o 80, certo? Então, o meu y mínimo é 30. Por que y? Porque o y é o que eu estou buscando. O que é o y, gente? Aí tem que voltar lá. São as meninas com 10 anos ou mais. Ou mais. Então, é o que está fora do crianças com menos de 10 anos. Né? Eu quero só meninas com mais. E aí, coincide exatamente com isso que a gente fez aqui. Tá? O y mínimo é 30. E aí, a gente vai ter o gabarito lá, a letra D. Isso. Foi mostrado lá em cima. Tá? Então, não é uma questão difícil, mas é uma questão que envolve um pouco mais de raciocínio. Né? Não é só sair preenchendo o diagrama de Venn, como a gente fez nos outros exercícios lá, que a gente acaba por eliminação achando. Aqui também vai ser por eliminação, só que a gente às vezes não tem aquele insight de separar os campos. Então, me foram dados 2 campos semânticos. O campo da menina, e o campo da idade, mais ou menos de 10. Tá? E às vezes separar isso aqui é um pouco confuso. Mas, fazendo nessa técnica aí, faz o diagrama de Venn e pontua o que você está buscando em cada um. Aí vai dar certinho, tá? E tem que ter essa atenção, né? De entender que você tem um número máximo possível de um ou de outro a partir do que foi dado lá. Ele já fez a afirmação, 80 e 50, tá bom? É isso aí, gente. Bons estudos. Prova semana que vem. Até mais.